podemos estar a constatar aqui, o governo não cumpre e tem o total apoio e beneplácito do Presidente da Assembleia Nacional. O Presidente da Assembleia deveria ser o primeiro a lutar para o cumprimento do regimento. Ele é o primeiro a apoiar o ataque ao regimento. Não é admissível. O senhor é como Presidente da República para a Constituição. O senhor é defensor do regimento da Assembleia Nacional. Deveria convocar até uma reunião para a apresentação do relatório. Mas ele não faz e ainda tenta dar uma mãozinha à maioria no incumprimento da lei, das leis da República. Não interessa a liderança do PCV controlar e fiscalizar. Interessa-lhe é causar suspeições para poder ficar como a rainha da transparência, como a rainha da não corrupção. Ela utiliza essas duas expressões como sendo algo que toca os cabo-verdianos, que emociona os cabo-verdianos. O que eu posso informar aqui é que o Governo apresentou um relatório de avaliação do estado de emergência que foi distribuído a todos os senhores deputados. É grave que o Presidente da Assembleia Nacional tente criar uma percepção errada nos cabo-verdianos com dados falsos. Portanto, foi distribuído um documento de avaliação que não é relatório, porque não está pormenorizado e não tem documentos de prova, e ele está consciente disso, mas faz essa intervenção para tentar fazer os cabo-verdianos acreditarem que houve outros relatórios. Não houve outros relatórios. Não é verdade. O Governo apresentou o relatório, sim. O PCV sequer leu uma página do relatório apresentado pelo Governo, porque quer é criar interrogações, dúvidas, falar de transparência, porque é esta a bandeira do PCV. Portanto, aqui não confere nenhuma animosidade. Não confere nenhuma desconfiança. Confere simplesmente um ato de legalidade. Isto é muito grave em democracia. Veja, senhora deputada Joana Rosa, vamos a Portugal. Em cada estado de emergência, o Parlamento marcou um debate e debateu, entre aspas, o relatório do estado de emergência e produziu a resolução. O ataque ao Parlamento que o PCV tem estado a fazer é ataque à sua pessoa, é ataque ao país. Portanto, o país está ciente desses ataques. O Governo apresentou o relatório, vai no final apresentar os restantes relatórios que ainda não foram, porque o Governo ainda estamos no curso do estado de emergência, ainda terminamos agora o estado de emergência. Terminamos há dias o estado de emergência. Portanto, o Governo terá tempo de apresentar o relatório. O Governo remeterá à Assembleia Nacional Popular, que já não é, agora é a Assembleia Nacional, agora é a Assembleia Nacional de Cabo Verde, o relatório pormenorizado. O Governo está a tempo de apresentar os relatórios. Mas é com base nesta lei da antiga Assembleia Nacional Popular que o Presidente da República citou no requerimento que fez, na carta que fez ao Parlamento, citou esta lei a pedir autorização. Se não houvesse esta lei, o Presidente da República não teria instrumentos para pedir ao Parlamento a autorização do estado de emergência. Que fala da Assembleia Nacional Popular ainda, e que já não é hoje. Já não temos Assembleia Nacional Popular, temos Assembleia Nacional. É uma lei de 90. Um momento só. O relatório não está na agenda. É a agenda, Sr. Presidente. Eu entendo que eu indisponho o Presidente, porque o Presidente não quer ouvir isso. Porque a primeira falha, o primeiro erro, foi dado pelo Presidente da Assembleia Nacional. A minha parcialidade e equidistância aqui é conhecida. E a imparcialidade, eu disse imparcialidade. Esta questão tem sido uma polémica desnecessária. Desnecessária porque há um relatório, há normas que obrigam o relatório a ser apresentado, há normas que obrigam o relatório a ser discutido. Eu não sei porquê que o Parlamento está a recusar cumprir o seu papel, a sua função. E não havendo resolução, a culpa é vossa, a desatenção foi vossa, não exerceram a oposição tal como tinham a obrigação de o fazer, de exigir do Parlamento a resolução e não o fizeram. Portanto, a culpa não é nem do Governo, nem da mesa da Assembleia, nem de nós, os deputados do MPD, porque os senhores também estiveram desatentos e deveriam ter colaborado para o esclarecimento da nação. Agora, não quero falar ali, mas nós temos um novo era. Não tem Tribunal de Contas, que nunca tinha antes, não tem fiscalização concomitante, que nunca tinha antes. O Governo cumpriu a lei, está a cumprir a lei. É um Governo que cumpre sempre a lei, presta contas e mais, presta contas com qualidade. Um Governo que permite ao Tribunal de Contas, ao Parlamento, ter acesso ao SIGOV, é um Governo totalmente transparente.
E já a partir deste ano, todas as despesas realizadas no âmbito dos apoios financeiros disponibilizados a Cabo Verde por conta da pandemia da Covid-19 vão passar pelo crivo do Tribunal de Contas. Brevemente, o Tribunal deverá definir o melhor modelo de auditoria financeira a aplicar aos fundos. Os apoios financeiros disponibilizados a Cabo Verde no âmbito da luta contra a Covid-19 são contabilizados no Orçamento Geral do Estado e, segundo o presidente do Tribunal de Contas, geridos pelo Fundo Nacional de Emergência criado em 2018. João da Cruz estima que ainda este ano o Tribunal de Contas vai pedir os relatórios trimestrais ao Fundo para análise exaustiva das contas, modelo de resto aplicado aos municípios. O presidente do Tribunal de Contas fala em auditoria operacional e financeira. Questionado se, na avaliação das contas no âmbito da Covid-19, não seria oportuno adotar a fiscalização concomitante, a optar por esta via, o presidente do Tribunal de Contas advoga um modelo misto. É uma questão a discutir internamente e a ver essa possibilidade. Mas do seu ponto de vista, enquanto presidente do Tribunal de Contas, qual destes modelos seria o mais eficaz? Olha, poderíamos ter um modelo misto, porque, como eu disse, se fizermos um controle trimestral, acho que pode ter a mesma eficácia, ou quase a mesma eficácia, do que um controle concomitante. Porque o controle concomitante, à medida que vão fazer uma despesa, pode, de certa forma, se calhar, atrapalhar, do meu ponto de vista muito pessoal. Presumo que um controle concomitante estaria mais apoiado nas novas tecnologias e que, não obrigaria uma deslocação física, nem transporte físico de documentos, não é? Nós já temos, digamos, a ferramenta para isso e já está consagrado na lei, né? E do ponto de vista material já nos disponibilizaram o SIGOF para fazer o acompanhamento. Nada nos impede de fazer, digamos, esse acompanhamento. À medida que as despesas são realizadas, acompanhamos. Mas também através do relatório trimestral. Do meu ponto de vista, vemos melhor o que foi executado, mas pelo menos nas primeiras conversas que nós tivemos, a ideia é de fazer o controle trimestral e depois, durante o controle, faz, digamos, as recomendações que entender pertinentes. João da Cruz adverte, no entanto, que o assunto é da alçada específica de um outro juiz, no caso o da primeira secção, que melhor saberá decidir. O Tribunal de Contas é a entidade que detém o poder de fiscalizar tudo quanto seja despesas com dinheiro público. As contas no âmbito do combate à Covid-19 não lhe passam ao lado. O presidente do Tribunal de Contas assinala que, por conta da Covid-19, o Tribunal sente-se obrigado a adiar pelo menos parte das 18 auditorias agendadas para este ano. Os ajustes serão feitos na próxima reunião plenária daquela instituição. Com a pandemia de Covid-19 como causa determinante, pela primeira vez em quase 45 anos da vida nacional, o Presidente da República decidiu declarar o estado de emergência, instrumento constitucional que requer a audição do Governo e a aprovação da Assembleia Nacional. Perante a persistência das causas determinantes, foi renovado 2 vezes consecutivas, sendo que em cada renovação com adaptação de medidas ao cenário evolutivo do risco epidemiológico. No primeiro estado de emergência, as medidas cobriram o país todo. No segundo, apenas a Ilha da Boa Vista e Santiago. E no terceiro, apenas a Ilha de Santiago, sempre com o aval e apoio do Parlamento. O estado de emergência que suspendeu e restringiu alguns direitos, liberdades e garantias, como quarentena obrigatória, confinamento compulsivo, mobilidade interilhas e encerramento das fronteiras, mas sem o apagão democrático, nem pôs em causa os direitos mais básicos, julga-se ter corrido bem e ter sido crucial para evitar um grande descalabro sanitário no país. Ficou patente o consenso e solidariedade institucionais, bem como a adesão generalizada dos cidadãos às exigências gravosas de recolhimento e de confinamento que muito facilitaram o esforço coletivo de combate à pandemia. A situação ainda hoje, longe de se normalizar, poderia ser catastrófica não tivesse havido o estado de emergência. Entre mentes, quer nos parecer ser oportuno, diríamos até mais do que oportuno, quer nos parecer
ser urgente que o Governo submeta à apreciação da Assembleia Nacional os relatórios sobre as medidas aplicadas durante o estado de emergência nas suas sucessivas fases e em toda a sua complexidade. O Parlamento é a instância responsável para analisar e inferir a execução, assim como a eficácia e o impacto das medidas adotadas ao abrigo do primeiro, segundo e terceiro estado de emergência declarados pelo Presidente da República, assim como a instituição fiscalizadora dos processos ainda em curso e que transcendem os 45 dias consecutivos de estado de emergência. Nesta declaração política, o grupo parlamentar do PAICV pretende tão somente obter elementos para uma avaliação rigorosa da situação do país em tempo de epidemia. Esta não é uma interpelação para criticar, mas sim para pedir contas e salvaguardar o bom nome do Parlamento e dos deputados que autorizaram medidas excepcionais. Quer na saúde, segurança social ou na economia, quer seja na educação, nos fundos de emergência ou a nível local, configura-se importante assegurar que os recursos públicos foram aplicados com rigor, transparência e responsabilidade, sendo a prestação de contas um ato corrente no Parlamento. Os tempos de anormalidade e de exceção requerem ainda mais transparência e maior lisura na utilização dos fundos públicos. Em verdade, o PAICV tem vindo a alertar com frequência sobre a absoluta necessidade de se observar os princípios da transparência, da legalidade e da prestação de contas, princípios que informam o Estado de Direito democrático. A emergência, mais do que os tempos da normalidade, requer medidas adicionais de boa gestão, o combate ao desperdício e a vigilância apertada às irregularidades e à contratação pública. O Governo deve, assim, providenciar um relatório de execução das medidas de exceção para devida cariação parlamentar e para que se cumpra o mandato pelo Parlamento. A própria União Europeia sinalizou recentemente a necessidade de se ter cuidados nas contratações em tempo de emergência, pois elas são permeáveis e os atos de má gestão são permeáveis a atos de má gestão e recomendou auditorias e fiscalização aos contratos estabelecidos. Posto isto, alertamos para o incumprimento do Governo quanto à prestação das contas dos sucessivos estados de emergência à Casa Parlamentar, em forma de relatório, nos 15 dias posteriores ao término de cada período de emergência, como manda a lei. Aqui não estamos a falar apenas de uma faculdade, mas sim de uma obrigação que deriva da consciência que num estado de exceção em que se concentra no Executivo um conjunto de poderes excepcionais, é necessário o Parlamento, enquanto centro vital do poder, aferir se de facto se agiu de acordo com as balizas fixadas na decisão de autorização da declaração do estado de emergência. Assim, sendo clara a lei e sendo clara a Constituição, o Presidente da República declara, a Assembleia Nacional autoriza e fiscaliza e o Governo executa o estado de emergência. Compete-nos pedir as contas. Fique claro que não pomos em causa a indispensabilidade das medidas tomadas, mas compete-nos avaliar e apreciar o nível de execução e o grau de sucesso das mesmas. Prestar contas é, de resto, um imperativo legal. Muito obrigado. Eu não sei porque, o porquê da precipitação do PAICV em relação a contas. Como se o PAICV fosse um partido que é exemplo na apresentação de contas. Mas na altura de vida, as contas todas serão apresentadas. E eu julgo que o essencial agora é concentrarmos no combate à epidemia, à Covid-19, é protegermos a saúde das pessoas, é salvarmos as vidas das pessoas
e depois as contas serão na altura devida, conforme lei estipula, as contas serão apresentadas. Sr. Deputado Orlando Dias, aqui a altura de vida não é quanto se quer. A altura de vida é aquela que a lei diz. Temos que nos entendermos sobre isso. E a lei diz que são 15 dias após o término de cada estado de emergência. Vamos lá ver o seguinte. É o Parlamento. O Sr. Deputado citou sites do Governo e boletins oficiais, mas nós somos um Parlamento. Nós aprovamos, nós somos um órgão de soberania. Portanto, nós temos que ter informações por via de um relatório para analisarmos este relatório. Veja, Sr. Deputado Orlando Dias, as contas são sempre prestadas, é um ato rotineiro no Parlamento. Faz muito mais sentido que em situações de excepcionalidade estas mesmas contas sejam presentes à observação dos deputados da nação. Porque em tudo isto, como Vossa Excelência sabe, funcionou o sentido de boa-fé. O Parlamento, de boa-fé, eu estive sempre de boa-fé, presumo que todos estivemos de boa-fé, quando autorizamos medidas emergenciais para serem executadas. Portanto, aqui não confere nenhuma animosidade, não confere nenhuma desconfiança, confere simplesmente um ato de legalidade. Não se pediu mais nada. É só isso. Portanto, o Parlamento tem o dever de fiscalizar. Autorizou, fiscaliza. Nada mais. E está na linha da tradição parlamentar. Não há nada que se está a dizer, que se está a pedir, que não está em linha com a boa tradição do Parlamento cabo-verdiano enquanto órgão de soberania. Portanto, é isso. Aqui a altura, portanto, a altura de vida é a altura que a lei fixou. Não estamos a falar de uma exigência do PCV. Estamos a falar de uma imposição legal. A lei obriga-nos a, no final de cada estado de emergência, até 15 dias, o Parlamento apreciar um relatório, aprovar, debatê-lo e aprovar uma resolução. Por que fugimos a isso? Quer dizer, o Governo não cumpre não apresentando o relatório, o Parlamento não cumpre não exigindo ao Governo e não cumpre outra vez, não realizando a reunião com o objetivo de apreciar aquele relatório, de produzir e aprovar uma resolução. E não é um capricho nosso, é uma exigência legal. Por que não cumprimos a lei? O povo, eventualmente, poderá não saber da existência desta lei. Mas nós, os parlamentares, sabemos claramente que existe esta lei que nos obriga a apreciar, a cumprir este ritual parlamentar. Por quê? Porque a emergência é uma medida, é uma situação gravosa. De tão gravosa que ela é, e a nossa lei, o nosso ordenamento jurídico, fixa responsabilidades. Dá todo o poder ao Governo para executar as medidas e dá o poder ao Parlamento para fiscalizar, controlar e verificar se a autorização que o Parlamento deu foi cumprida nos termos em que o Parlamento deu aquela autorização. E não se pode dizer que não sabemos, porque eu já tinha alertado aqui nesta Casa Parlamentar e outros deputados também o fizeram sobre esta exigência legal. Estamos a colocar a questão para que se cumpra a lei. As medidas poderão ser as mais exemplares e as mais boas do mundo, mas se não cumprirmos a lei, estaremos a falhar e isso não é bom para a nossa democracia, não é bom para o nosso sistema. Muito obrigado. Está ciente, mas PCV que está preocupado com outra coisa, se não tenta meter dúvida em relação a recursos que estão utilizados durante o estado de emergência. Aquela que é problema de PSCV. Mas a situação que não tem hoje, PSCV esquece, mas não aprova ali no Parlamento, lei do Tribunal de Contas, que está no Tribunal de Contas, acesso direto a tudo quanto é conta do Estado, aquele que não tinha uma fiscalização concomitante, que nem os tempos que tinha, que ela já logo te mostra, mas o governo tem um travão, e tem Tribunal de Contas, te vigia a qualquer momento.
Segundo, deputados, tem outros vias. O governo, para já o governo traz relatório, sim. O governo apresenta relatório ao Parlamento. Se calhar não se quer. Eu se teve tempo por não se querer de ouvir logo, é dúvida, tenta criar algum alarido à volta de não prestação de contas, de não flanhoso, manoso e casi manhoso, mas nós contas não está prestando todo dia. Tribunal de Contas tem ele na mão, está a ver todo dia, se não se quer, se não se quiser, enquanto deputado, PSV podia perfeitamente pedir à comissão eventual de acompanhamento. PSV nunca teve coragem de fazer. E em Quinhoso, nós podemos exigir do governo acompanhe a execução de estado de emergência. Por que nós está fazendo? Para nós está desatento. Então, que lita significa que o governo, responsabilidade do governo sim, de apresentar relatório, o governo apresenta relatório. Se só está falta algum outro relatório para apresentar, nós temos a obrigação de exigir. Aliás, nós falamos a democracia que foi suspenso, mas Estado de Direito que foi suspenso, portanto, nós podia perfeitamente executar bem ele. Aquilo que ouvimos da deputada Joana Rosa, se viesse de outra pessoa, até era aceitável. Além de líder parlamentar, é jurista. O que torna muito grave aquilo que disse. Muito grave, feio mesmo. Senhor Presidente, é que o relatório apresentado ao Parlamento, o relatório de execução do estado de emergência, deve ser apresentado ao Parlamento para o Parlamento discutir e aprovar uma resolução. Isto é muito grave em democracia. Veja, senhora deputada Joana Rosa, vamos a Portugal. Em cada estado de emergência, o Parlamento marcou um debate e debateu, entre aspas, o relatório do estado de emergência e produziu a resolução. Poderíamos ir a Portugal, que é tão perto em relação a tudo aquilo que citamos. E esta maioria tem essa tentação de deixar o Parlamento em segundo plano. Muito obrigado, senhor Presidente. A Lei 94, 3 Romano, de 90, de 27 de outubro, diz no seu ponto número 2, artigo 23, o seguinte: a Assembleia Nacional, com base nesse relatório e em esclarecimentos e documentos que eventualmente entenda dever solicitar, apreciará a aplicação da respectiva declaração em forma de resolução votada pelo respectivo plenário. Por isso, nós estamos a exigir apenas que se cumpra a lei. Mais nada. Muito obrigado. Não é verdade. O governo apresentou o relatório, sim. O PSV sequer leu uma página do relatório apresentado pelo governo, porque quer é criar interrogações, dúvidas, falar de transparência, porque é esta a bandeira do PSV, lá onde houver qualquer margem, lá está o PSV para criar dúvidas. O estado de emergência foi declarado pela primeira vez com a legislação deste Parlamento. Depois houve 3 prorrogações. A Lei número 94/3/90, de 27 de outubro, determina, e passo a citar, regula os mecanismos, os processos, o acompanhamento e a fiscalização do estado de emergência e fixa uma espécie de protocolo que deve ser cumprido, obrigando o Governo a apresentar um relatório substanciado, repito, um relatório substanciado ao Parlamento para apreciação dos eleitos da nação. Se nós tivermos um estado de emergência e 3 prorrogações, quer dizer que estamos com 4 relatórios substanciados em atraso. Como há deputados do MPD que disseram que os relatórios foram apresentados, e eu não estou a pôr em causa isso, nós não sabemos, não recebemos, mas disseram que foram apresentados. Eu quero requerer à mesa da Assembleia Nacional, ao abrigo do artigo 121 do Regimento, que esses relatórios substanciados, nos termos da Lei número 94/3/90, de 27 de outubro, sejam distribuídos aos seus deputados. Muito obrigado. Eu queria só dizer que eu tenho aqui a lei número 94/3 Romano 90. Eu tenho aqui a lei. Se um sujeito parlamentar achar no direito de solicitar, na base desta lei, que se cumpre com a apresentação dos relatórios, é seu direito. É seu direito e até o seu dever. Pelo que, o que eu posso informar aqui é que o Governo apresentou um relatório de avaliação do estado de emergência que foi distribuído a todos os senhores deputados. A senhora tem que rever a sua caixa de correio, porque neste tempo de Covid tudo foi enviado eletronicamente. Portanto, tem que rever a sua caixa de correio. Pelo que o seu requerimento para a Assembleia, a mesa não está em condições de admitir um requerimento sobre uma matéria sem conteúdo.
Portanto, e como não tem conteúdo, a mesa não aceita o requerimento. E vamos ter que continuar. Para que fim pretende usar da palavra? Vou recorrer da sua decisão. O recurso da decisão. Tenha bondade. Muito obrigado. Porque a decisão está tomada. Muito bem. Tenha bondade. Sr. Presidente, eu gostaria de saber, antes de mais, quanto tempo é que eu tenho para o meu recurso, para que depois não me interrompa, se possível. Tenha bondade de fazer o recurso que solicitou. Muito bem. Nos termos do regimento. Muito bem. Eu passo a esclarecer... Queria só informá-la que tem 3 minutos para o recurso. Muito obrigada. Sr. Presidente, o senhor decidiu indeferir o requerimento feito, dizendo, e passo a citá-lo, que não tem conteúdo. Bom, discordando da sua decisão e por isso mesmo justificando esse recurso, devo pedir-lhe que leia, Sr. Presidente da Assembleia, e eu passo a ler para que todos os cabo-verdianos possam saber, o artigo 23 da Lei 94/90 de 27 de outubro. Apreciação do relatório. Número 1. Até 15 dias após a cessação do estado de sítio ou do estado de emergência, ou tendo ocorrido a renovação da respectiva declaração, até 15 dias após o termo de cada período, e isso é que é importante, de cada período, houve um estado de emergência e 3 prorrogações, e o Presidente da Assembleia Nacional sabe que foi enviado um documento de avaliação no primeiro estado de emergência, que não foi dito no relatório, e ele não disse isso conscientemente. Conscientemente, é preciso referir. Passo a continuar a ler. O Governo remeterá à Assembleia Nacional relatório pormenorizado e, tanto quanto possível, documentado das providências e medidas adotadas na vigência da respectiva declaração. O Presidente da Assembleia Nacional está consciente que houve um estado de emergência e 3 prorrogações. E está consciente que no dia 17 eu não preciso consultar a minha caixa de correio porque eu tenho um documento aqui na pasta, porque foi-me entregue. Portanto, foi distribuído um documento de avaliação que não é relatório, porque não está pormenorizado e não tem documentos de prova, e ele está consciente disso, mas faz essa intervenção, porque o que ele fez foi uma intervenção para tentar fazer os cabo-verdianos acreditarem que houve outros relatórios. Não houve outros relatórios. Houve esse documento de avaliação no dia 17 de abril, que foi entregue aqui, depois de estarmos reunidos, e houve mais 3 prorrogações sem que o Governo tivesse enviado mais um documento. É grave que o Presidente da Assembleia Nacional tente criar uma percepção errada nos cabo-verdianos com dados falsos. Eu digo com todo respeito, mas é verdade. Com dados falsos. O Presidente da Assembleia deveria ser o primeiro a lutar para o cumprimento do regimento. Ele é o primeiro a apoiar o ataque ao regimento. Não é admissível. O senhor é como Presidente da República para a Constituição. O senhor é defensor do regimento da Assembleia Nacional. Não podemos estar a constatar aqui o Governo não cumpre e tem o total apoio e beneplácito do Presidente da Assembleia Nacional. Porque o Presidente da Assembleia Nacional deveria convocar até uma reunião para a apresentação do relatório. Mas ele não faz e ainda tenta dar uma mãozinha à maioria no incumprimento das leis da República. Portanto, Sr. Presidente, o senhor pode indeferir todos os requerimentos que quiser e nós estaremos aqui a recorrer, a lutar. E hoje ainda estará publicado nas redes sociais e à comunicação social a avaliação que foi submetida, que o senhor chamou de relatório. E eu gostaria, já que indeferiu o requerimento feito por nós, que o senhor mandasse distribuir os outros 3 documentos do estado de emergência que não existem. O senhor sabe e, entretanto, faz questão de fazer uma intervenção para induzir em erro as cabo-verdianas e os cabo-verdianos. Não. Nós apoiaremos, sim, tudo o que for para Cabo Verde, mas não compactuaremos. Terminou o seu tempo para o recurso. Queira terminar. Nacional. Muito obrigada. Senhora Deputada, como tem sido hábito, a senhora acabou de fazer o discurso contra o Presidente da Assembleia Nacional. Não é contra a mesa, porque sabe que a mesa é imparcial. A mesa faz o trabalho. Agora, a senhora aproveitou este momento, mais uma vez, para fazer um discurso contra o Presidente da Assembleia Nacional. Que é seu hábito, vem aqui para fazer discursos contra o Presidente da Assembleia Nacional. Mas é hábito. Portanto, já estamos habituados e fica o registro. Sr. Presidente, a lei diz sobre relatórios, uma lei de 90. E o Governo apresentou o relatório. Eu perguntaria à líder do PCV se ela chegou de ler uma página que for deste relatório apresentado pelo Governo. De certeza que ela nem sequer deu-se ao tempo de ler o relatório. Sabem porquê? Porque ela já pôs na agenda a corrupção, a falta de transparência, falta de argumento, porque ela não sabe que perante os cabo-verdianos não tem argumentos para fazer face a esta governação.
ela utiliza essas duas expressões como sendo algo que toca os cabo-verdianos, que emociona os cabo-verdianos, esquecendo-se daquilo que é o passado do PCV, tentando colar o MPD aquilo, as más práticas que o PCV fez durante a sua governação. Não, nós não somos iguais, nós não fazemos iguais, nós agimos na transparência. PCV tem um grupo parlamentar. PCV poderia perfeitamente, se o governo porventura não tivesse apresentado o relatório, constituir uma comissão de acompanhamento às execuções a tudo quanto o governo implementou. Onde esteve o PCV? Desatento, porque não interessa a liderança do PCV controlar e fiscalizar. Interessa-lhe é causar suspeições para poder ficar como a rainha da transparência, como a rainha da não corrupção. Nós não reconhecemos nela esses feitos e nós não também recebemos essas atribuições que o PCV quer nos dar. Senhor Presidente, o ataque ao Parlamento que o PCV tem cessado a fazer é ataque à sua pessoa, é ataque ao país. Portanto, o país está ciente desses ataques, o Governo apresentou o relatório, vai no final apresentar os restantes relatórios que ainda não foram, porque o Governo, ainda estamos no curso do estado de emergência, ainda terminamos agora o estado de emergência. Terminamos há dias o estado de emergência. Portanto, o Governo terá tempo de apresentar o relatório. Agora, em não havendo resolução, a culpa é vossa, a desatenção foi vossa, não exerceram a oposição tal como tinham a obrigação de o fazer, de exigir do Parlamento a resolução e não o fizeram. Portanto, a culpa não é nem do Governo, nem da mesa da Assembleia, nem de nós, os deputados do MPD, porque os senhores também estiveram desatentos e deveriam ter colaborado para o esclarecimento da nação. Nós não podemos aceitar que nos seja atribuída a culpa de não distribuição dos documentos, por nossa desatenção ou por nossa culpa. E, Sr. Presidente, é testemunha que, em sede da Conferência dos Representantes, na primeira declaração do estado de emergência, eu solicitei que o Governo apresentasse um balanço, em sede da Conferência dos Representantes. Aliás, se temos aquele documento que não constitui um relatório circunstanciado, mas que é uma avaliação, é por causa do meu pedido. E neste aspecto, eu acho que o Presidente não me deixa mentir, o membro do Governo, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, não me deixa mentir, e a líder parlamentar do MPD não me deixa mentir, porque eu pedi, em sede da Conferência dos Representantes, que se apresentasse um balanço e se distribuísse aos deputados. Portanto, eu pedi isso, não estava desatento. Eu pedi isso em sede própria, na reunião da Conferência dos Representantes. Podemos considerar que aquele documento é um relatório. Podemos considerar. Se considerarmos, temos um único relatório. Estão a faltar mais 3. Mas, agora há o número 2 do artigo 23, que nos obriga a discutir o relatório aqui, a avaliar, a pedir outros documentos, caso for necessário, e aprovar uma resolução pela plenária da Assembleia. Portanto, a plenária não cumpriu ainda esta formalidade. Temos que nos convencer, a todos nós, que o Parlamento está em falha com relação ao cumprimento desta norma, o artigo número 23. É claro que estamos habituados a esta ideia de se distribuir os males pela aldeia e dizer que o PCV não teria cumprido e que agora não se cumpre. Durante todo o nosso percurso do país independente, é a primeira vez que se pediu a declaração de estado de emergência. Portanto, o PCV não poderia ter cumprido, porque não houve estado de emergência antes. É a primeira vez que temos estado de emergência. É neste momento que não devemos deixar, sob pena de criar um precedente grave, não devemos deixar de deixar que se passe este período sem que se cumpra a lei que nos obriga, digamos, a discutir, a ter relatório primeiro, a discutir, a aprovar uma resolução. É uma formalidade legal. Depois de cada 15 dias, no máximo, depois do estado de emergência, o Parlamento tem que cumprir este ritual, esta formalidade. E estamos em cumprimento. Há uma forma de repor a legalidade. Cumprindo, o Parlamento deve obrigar-se a convocar reuniões ou, nas reuniões ordinárias, introduzir na agenda pontos com o relatório e com
a possibilidade do debate e da aprovação da resolução. Tão simples como isso, eu acho que não há nenhuma guerra a fazer-se. É cumprir a lei e estamos todos... Obrigado, Sr. Deputado. Ficamos contentes com o cumprimento da lei. Obrigado. Eu queria dizer que, em jeito de informação, que a Assembleia Nacional, nos termos da Lei 90, inclusivamente do artigo 23, que fala da Assembleia Nacional Popular ainda, e que já não é hoje, já não temos Assembleia Nacional Popular, temos Assembleia Nacional, é uma lei de 90. Um momento. Nesta lei que obriga o Governo a apresentar os relatórios e a serem discutidos na Assembleia de acordo com o artigo 23, que eu passo a ler, do número 1. Peço atenção dos senhores deputados, que diz claramente que até 15 dias após a cessação do estado de sítio ou estado de emergência, ou tendo ocorrido a renovação da respectiva declaração, até 15 dias após o termo de cada período, o Governo remeterá à Assembleia Nacional Popular, que já não é, agora é a Assembleia Nacional, de Cabo Verde, o relatório pormenorizado. O Governo está a tempo de apresentar os relatórios. Cada sujeito parlamentar tem a sua responsabilidade e os seus deveres e, por conseguinte, nós não vamos abrir aqui uma discussão desnecessária. As obrigações existem, as responsabilidades existem, estamos num Estado de direito democrático e cada sujeito parlamentar tem que sujeitar com as suas competências e deveres. Pelo que nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Quem vota a favor do recurso interposto pelo PICV? Quem vota contra o recurso interposto pelo PICV? Nenhum deputado. Quem se abstém? Obrigado os presenciais e os que estão na plataforma, continuem com as mãos levantadas. Os que estão na plataforma. O recurso foi rejeitado com 27 votos a favor, 0 votos contra e 33 votos abstenção, sendo a favor do PICV, sendo 3 da UCID e 24 do PICV, 0 votos contra e 33 votos abstenção do MPD. Portanto, rejeição do recurso. Sr. Deputado Rui Semedo, para uma declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento não passou e o recurso também não passou, numa questão que o Parlamento está obrigado a cumprir uma norma. É uma irracionalidade isso. Se a lei obriga, nem era sequer necessário votar para que estes documentos viessem ao Parlamento cumprindo a lei, porque a lei nos obriga. O Parlamento produz a lei, vota e aprova a lei, mas o Parlamento não está acima da lei. E nós ouvimos com alguma preocupação a afirmação do Sr. Presidente da Assembleia que a lei é da antiga Assembleia Nacional Popular. Mas é com base nesta lei da antiga Assembleia Nacional Popular que o Presidente da República citou no requerimento que fez, na carta que fez ao Parlamento, citou esta lei a pedir autorização. Portanto, o Presidente da República citou esta lei da antiga Assembleia Nacional Popular a pedir autorização. E nós decidimos, ao apreciar, com base nesta antiga lei da Assembleia Nacional Popular. E agora, para cumprir as formalidades da apresentação do relatório e prestação de contas, já a lei não serve porque é da antiga Assembleia Nacional Popular. Portanto, aí acho que há uma questão que temos que resolver. E esta lei, sim, vem de 90. É a lei que serviu para regular o estado de emergência. E se não houvesse esta lei, o Presidente da República não teria instrumentos para pedir ao Parlamento a autorização do estado de emergência, porque não estaria regulado. Se não estamos de acordo com esta lei, há
um caminho. Pedir o seu agendamento por iniciativa de deputados, rediscutir aqui e aprovar uma nova lei. Mas vindo da Assembleia Nacional ou da Assembleia Nacional Popular, é esta a lei que nos estabelece, digamos, os contornos da nossa ação. E com base nesta lei, Sr. Presidente, nós gostaríamos de voltar mais uma vez a pedir o seguinte, que o Sr. Presidente solicite ao Governo a apresentação dos relatórios, que o Sr. Presidente, com base nas normas regimentais, convoque uma reunião, aliás, introduza na agenda das sessões, que nós discutamos aqui os relatórios e que aprovemos aqui, como obriga a lei, uma resolução que nos obriga também a isso. Eu acho que ficaria muito bem ao Parlamento cumprir as suas obrigações, cumprir o seu papel. Por que a lei nos obriga a todos esses procedimentos? Porque o estado de emergência não é uma medida qualquer. O estado de emergência é uma medida excepcional. Coloca o país num estado de exceção. Retira direitos e garantias a cidadãos e constitucionalmente, e nesse aspecto concentra o poder no governo, poderes especiais no governo. E como concentra poderes especiais no governo, obriga o governo também a obrigações especiais. E uma das obrigações especiais é apresentar ao Parlamento o relatório. E também submete o Parlamento a uma obrigação de controle e fiscalização especial também. E se não fizermos isso, não estaremos a cumprir bem o nosso papel. Nesse aspecto, Sr. Presidente, eu acho que estamos a tempo, apesar de já ultrapassarmos as datas e as balizas fixadas na lei. Já ultrapassamos isso, mas estamos a tempo de corrigir os zeros. O senhor já ultrapassou o seu tempo para a declaração de voto também. Estamos a tempo de corrigir os zeros e cumprir situar no tempo regimental. E muito obrigado, Sr. Obrigado. O Grupo Parlamentar da MPD vota abstenção em defesa da instituição Assembleia Nacional de Cabo Verde, da mesa da Assembleia e do Sr. Presidente da Assembleia Nacional. Agora, não quero falar ali, mas nós estamos numa nova era. Não tem Tribunal de Contas, que nunca tinha antes, não tem fiscalização concomitante, que nunca tinha antes, isso sem desprimor de qualquer outra lei, mesmo que esse de tempo de ditadura. Agora, é preciso para a PSV que a nós está ainda dentro de prazo de apresentar conta, porque o último estado de emergência termina dia 29. E relativamente ao outro, já foi apresentado conta e não tem entidade idónea, que é o Sr. Presidente da Assembleia, que já foi apresentado. É preciso deixar um apelo à oposição, à PSV em concreto. Não se alinha com os interesses dos cabo-verdianos. Não se foca no que é importante. Não se foca no que é essencial. No que te leva a felicidade a pessoas, no que te leva a desenvolvimento de Cabo Verde. Não se para de trazer questões de menos importâncias, de fazer teatralização, drama ali nesse Parlamento, porque é isso que o povo precisa. Nós votamos a favor por entendermos que deve os deputados, sempre que possível, exigir por parte do Governo todas as informações necessárias que nos permitam fiscalizar melhor tudo aquilo que vai acontecendo no país. O CID entende, independentemente da idade da lei que existe, nós deveremos sempre cumpri-las, porque assim mandam as regras e assim manda a nossa democracia. E rejeitar a possibilidade dos deputados terem os documentos, neste caso os relatórios, para que fossem debatidos no Parlamento, é atropelarmos a nossa democracia, é mostrarmos que, infelizmente, a ideia de que as maiorias absolutas podem tudo, podem deturpar a própria democracia,
e podem esmagar a oposição sempre que a maioria entender que deve-se pôr um travão à minoria, neste caso concreto, ao CID. Foi declarado um estado de emergência, em que um conjunto de exigências e de legislação excepcionais estão a ser cumpridos. Portanto, o Governo enviou para o Parlamento um relatório, que foi distribuído aos senhores deputados, e o Governo, neste momento, tendo em conta o término do estado de emergência, vai apresentar à sociedade cabo-verdiana, prestando toda aquilo que é as realizações durante o estado de emergência e, naturalmente, o Parlamento cabo-verdiano, fazendo parte do conjunto de instituições que o Governo acha por bem prestar contas, vai prestar contas a todas as instituições que achar por bem prestar. E vai fazê-lo de uma forma tranquila, de uma forma adequada, com as informações que a legislação impõe e informações que a legislação não impõe, porque o Governo considera essencial todos os cabo-verdianos terem acesso a toda a informação sobre o estado de emergência. Não há aqui nada para ser escondido ou nada a ser escondido. O Governo está a atuar no quadro da lei e da legalidade. Não é a sociedade que tem a apresentar. Quem apresentar aqui é o Parlamento para se discutir. Sr. Presidente, nós apresentamos sim, é aos cidadãos e à sociedade, porque somos um governo dos cidadãos, que é suportado por um Parlamento. O Parlamento é plural, tem várias sensibilidades e a sociedade cabo-verdiana tem muito mais sensibilidades do que o próprio Parlamento. O Governo vai apresentar ao povo e aos representantes do povo. E vai apresentar para a nossa diáspora, vai apresentar para o mundo inteiro aquilo que nós fizermos ou estamos a fazer durante o estado de emergência. Tem a ver mesmo com a agenda. Nós já tínhamos levantado a questão em sede da Conferência dos Representantes, que era esta a sessão que deveria apreciar o relatório sobre a implementação do estado de emergência. Levantamos duas questões em sede de Conferência dos Representantes: que deveria haver mais do que um relatório, porque houve a declaração de um estado de emergência e houve a prorrogação do estado de emergência, e a lei fala em relatórios para cada período de estado de emergência ou de prorrogação. Nesse aspecto, também, como já ultrapassamos todo o limite previsto pela lei, que era 15 dias no máximo para cada estado de emergência, nós estávamos cientes, e pedimos isso e alertamos isso em sede da Conferência dos Representantes, que deveriam incluir na agenda o relatório da avaliação do estado de emergência. De facto, não se fez isso, e nossa sessão, nesse aspecto, mais uma vez falha em termos de cumprimento desta norma que a lei nos impõe com relação ao estado de emergência. A lei fala na apresentação do relatório à Assembleia Nacional nos 15 dias subsequentes. Apresentação e não debate. O debate, o agendamento de debate é feito pela Conferência de Representantes. O Parlamento recebeu 2 relatórios. Não foi um único relatório. Foram 2 relatórios apresentados à Assembleia Nacional. Agora vamos ter que agendar o debate, e o debate será, naquilo que foi o compromisso que assumimos, que o debate será feito na próxima sessão. Não há falha da Assembleia Nacional, não há falha por parte do Governo, portanto, os sujeitos, houve um entendimento, aliás, registramos a preocupação do PCV em relação à discussão do relatório, mas houve um entendimento a nível da Conferência de Representantes em como se deveria deixar o relatório para uma próxima sessão. O MPD tem insistido em como já teria apresentado um outro relatório, não é? Tem insistido, e o Governo também tem insistido nisso. Aliás, o Governo vai mais longe, que não deveria apresentar relatório ao Parlamento, deveria apresentar relatório ao povo, embora a lei diga que
Não é a discussão com o povo, neste caso, o povo está representado aqui no Parlamento. Senhor Deputado, vai me desculpar, mas nós estamos a discutir a agenda. O que está agendado e que foi fixado em Conferência de Representantes. Não estamos a discutir relatórios. Portanto, eu agradecia que se entrasse na discussão da agenda da reunião. Quando a deputada Joana Rosa disse que foram apresentados 2 relatórios, o Sr. Presidente não chamou a atenção. Exatamente. Eu também tenho que fazer a minha apreciação sobre essa questão de 2 ou 1 relatório. E se utilizar igualdade de armas, eu terei o direito também de me pronunciar sobre isso. E sobre o relatório, há essa insistência de facto de que houve 2 relatórios. Mas o relatório que foi distribuído enquanto relatório... Eu chamo de novo a atenção do Sr. Deputado que nós estamos a discutir a agenda da sessão. Portanto, centra-se na agenda da sessão e respeite o regimento da Assembleia Nacional. Tenha a bondade de continuar, Sr. Deputado. Sr. Presidente, o relatório deveria constar nesta agenda desta sessão, porque já ultrapassamos todos os tempos. Mas... Senhor Deputado, se insiste... Senhor Deputado, mais uma vez... Se insiste, Sr. Presidente. Mais uma vez. Os tempos não foram ultrapassados. O Governo apresentou o relatório. Nós não temos nenhuma limitação de tempo para o seu debate no plenário. A lei de 90 não impõe. E nós discutimos essa questão em Conferência de Representantes. Pelo que nós temos que cumprir o estipulado na Conferência de Representantes. Não vamos aqui abrir um debate desnecessário de uma matéria que já foi discutida e consensualizada na Conferência de Representantes. Posso continuar, Sr. Presidente? Desde que fundamento, porque o tempo não está a contar no tempo da sua bancada. É verdade. A mesa se deu-lhe um tempo para pronunciar sobre a agenda de trabalho. E não contou noutra bancada também. Sr. Presidente, a lei diz claramente que nos 15 dias o relatório é apresentado e discutido. Neste aspecto, a lei é clara. Diz claramente que o relatório é discutido, que é apresentado e é discutido naquele período. Naquele período, porque estado de emergência é uma questão excepcional. E como uma questão excepcional, temos que ter também posicionamentos excepcionais e na discussão daquele relatório. Para terminar, Sr. Presidente, o relatório que foi apresentado agora diz claramente que cobre o período da primeira declaração de estado de emergência a agora. Se o relatório que foi apresentado agora cobre desde o período da declaração de emergência, quer dizer que o próprio relatório do Governo está a nos dizer que é o primeiro relatório e o único relatório que é apresentado ao Parlamento para ser apreciado sobre o estado de emergência. Portanto, não há 2 relatórios. Queira, Sr. Deputado, se entrar na agenda que nós estamos a analisar. O relatório não está na agenda. É a agenda, Sr. Presidente. Eu entendo que eu indisponho o Presidente, porque o Presidente não quer ouvir isso. Porque a primeira falha, o primeiro erro, foi dado pelo Presidente da Assembleia Nacional. A minha parcialidade e equidistância aqui é conhecida. E a imparcialidade, eu disse imparcialidade, mas a senhora, como é especialista em mudar a verdade das coisas, por isso é que está a falar de parcialidade. Eu falei de imparcialidade. Por isso eu e a mesa não recebe nenhuma lição de parcialidade ou imparcialidade. Mas eu tenho reparado, e tenho que ser muito franco consigo, que Vossa Excelência participa nos debates. E se calhar este é um problema que suscita a reação dos deputados que estão aqui na Casa Parlamentar. Eu, se me permite dizê-lo, se formos compulsar as atas do Parlamento, Vossa Excelência terá falado em meio ano parlamentar do que todos os presidentes do Parlamento desta Casa, que presidiram esta Casa Parlamentar. Portanto, eu acho que é uma questão que tem que ver, é uma questão que tem que ver com a forma como se gera o Parlamento. Sr. Presidente, eu finalizo para lhe dizer o seguinte: Vossa Excelência se referisse a qualquer deputado desta bancada, independentemente do partido a que pertencer, que ele é especialista em faltar à verdade, eu me opunha veementemente. Eu me opunha veementemente, fosse deputado qual fosse, partido que ele pertencesse. Porque eu acho que o Presidente do Parlamento... terminou o seu tempo.
tem a função... Terminou o seu tempo. 2 minutos. Terminou o seu tempo, Sr. Deputado. Regimentado. Para registrar aqui que este Parlamento está a violar a lei. O Governo está a violar a lei em não apresentar os relatórios do estado de emergência e o Presidente, pela forma como tem defendido o Governo, em não cumprir a lei. E a maioria, a forma como tem também sido conivente com este não cumprimento da lei, devia ser aqui repudiada e o Parlamento devia votar contra esta ordem do dia, contra a agenda desta sessão. Porque, se repararmos, a lei é bastante clara. A lei é bastante clara, embora a interpretação do Presidente é diferente. A lei diz que deve ser apresentado nos 15 dias depois do estado de emergência, cada estado de emergência, e deve ser imediatamente discutido. Então, se na sessão passada nós já tínhamos levantado esta questão para agendamento da discussão na plenária do relatório de estado de emergência, passando 15 dias já era tempo suficiente para que o Governo preparasse o relatório e apresentasse à Casa Parlamentar para discussão. E nós aprovamos a agenda, portanto não tem nada a ver com o relatório. Os relatórios do estado de emergência não tem nada a ver com a agenda e, por outro lado, o Governo tem apresentado o relatório. Portanto, na sessão passada, o Presidente da Assembleia provou aqui que o relatório foi apresentado pelo Governo. Inclusivamente foi distribuído para todos os deputados. Portanto, não sei porque que o deputado Vegas está aqui a dizer que o relatório não foi apresentado. Esta questão tem sido uma polémica desnecessária. Desnecessária porque há um relatório, há normas que obrigam o relatório a ser apresentado, há normas que obrigam o relatório a ser discutido. Eu não sei porquê que o Parlamento está a recusar cumprir o seu papel, a sua função. E este Presidente está a bagunçar este Parlamento, e a transmitir para fora uma imagem que não se deve transmitir do Parlamento. E abusa do poder para se dirigir aos deputados e não cumpre o regimento ao qual está vinculado e teria uma obrigação de cumprir. Que acabou por ser uma declaração a declarar a bagunça que o Presidente promove dentro do Parlamento. Isto retrata também o nível de respeito e de relacionamento entre um sujeito parlamentar, que é a bancada parlamentar do PICV, e a mesa da Assembleia. O processo de eleição de um presidente do Parlamento é sempre um processo negociado que envolve todos os sujeitos com representação parlamentar para se poder ter uma figura, em primeiro lugar, consensual, em segundo lugar, que dignifica o cargo e, em consequência, dignifica a Casa do Povo e, em terceiro lugar, que seja uma figura imparcial e que distante e que não mistura a sua preferência política ou partidária com o exercício do cargo e que seja um bom árbitro do jogo democrático e intermediador e um moderador da dinâmica parlamentar e, enfim, um facilitador do debate parlamentar. Todos nós colaboramos para a eleição deste Presidente do Parlamento que temos hoje, não porque reunia todas as qualidades desde o início, mas porque acreditávamos que poderia ir aprendendo e melhorando com o tempo todas as normas do funcionamento da Assembleia Nacional e porque acreditamos também que iria interiorizar os valores e princípios nos quais se deve rever uma democracia com a projeção e nível desta nossa, reconhecida como uma das referências pelos organismos internacionais insuspeitos. Hoje, 4 anos depois, não resta dúvidas que nos enganamos. Enganamos-nos na escolha, enganamos-nos na esperança de em como iria melhorar, enganamos-nos em deixar acumular os sucessivos erros, sem haver da nossa parte uma atitude mais enérgica perante uma situação que se revelou irremediável desde o início. Hoje, o próprio grupo parlamentar do PCV deve reconhecer de forma clara e inequívoca que tolerou tempo demais o desmando da governação desta Casa, que é de todos nós e que simboliza a representação popular. O Presidente do Parlamento revelou cedo que não se dá bem com a Constituição
da República, lei magna deste país, que jurou respeitar, defender e fazer aplicar, protagonizando um dos factos mais graves da história do Parlamento cabo-verdiano, quando presidiu uma sessão parlamentar, uma sessão plenária, ao mesmo tempo que estava a substituir o Presidente da República. O facto foi tão inusitado que suscitou a apreciação do Tribunal Constitucional, que no seu acórdão deixou claro que se cometeu uma ilegalidade grave quando se protagonizou a mistura do cargo do Presidente da República em substituição com o do Presidente do Parlamento, presidindo a sessão plenária com a criativa argumentação de que o Presidente, mesmo ausente, está presente. O Presidente do Parlamento demonstrou vezes sem conta que não se dá bem com o regimento da Assembleia Nacional, que foi aprovado com o seu voto também, que várias vezes violou de forma grosseira, deliberada e intencional, em favor do governo ou em favor da maioria parlamentar, ou simplesmente não cumprindo os procedimentos normais que já fazia parte da relativa e consolidada tradição parlamentar. Em situações mais graves de violação do regimento, quando confrontado com incongruências, chegou mesmo a insinuar que o regimento está errado e sugeriu a sua alteração para se ajustar ao seu apetite autoritário e antidemocrático. O Presidente do Parlamento demonstrou também que não se dá bem com outras leis, e a prova mais acabada e suficientemente ilustrativa é a violação da Lei número 94.3, romano de 90, de 27 de outubro, que regula a declaração do estado de sítio e de emergência. Violação pelo governo, que não apresentou os relatórios de acordo com as exigências legais, e violação pelo Presidente do Parlamento, que, apesar dos vários alertas, não exigiu a apresentação do relatório e não providenciou o seu agendamento para a apreciação dos deputados. E por cúmulo do que podemos chamar de insensatez, o próprio Presidente do Parlamento tentou escudar-se na inutilidade da lei, porque, imaginem só, estava caducada por ser do tempo da Assembleia Nacional Popular. Unilateralmente, e situando-se acima dos legisladores, e se calhar substituindo-se aos deputados, o Presidente deste nosso Parlamento decidiu revogar uma lei sem passar pelo processo e pelo crivo legislativo. Nesta matéria, o Parlamento claramente se curvou perante o Executivo, que tem também procurado, com a anuência do Presidente da Casa Parlamentar, ditar regras e impor soluções à Assembleia Nacional. O Presidente não teve nem o cuidado de verificar que a autorização que o Parlamento deu ao Presidente da República para a declaração do estado de emergência se baseou precisamente nesta lei, porque não existe nenhuma outra que regula a matéria em pauta. Mas as peripécias do nosso ilustre Presidente do Parlamento não ficam apenas pelas desavenças com a Constituição da República, com a transgressão do regimento ou com a violação das outras leis. Ela continua de forma despudorada com o maltratamento ou desrespeito pelos deputados. Todos que acompanham os trabalhos parlamentares sabem que os deputados são tratados de forma desigual e discriminatória e que os da oposição não merecem igual respeito dado aos da privilegiada maioria. Denuncia os deputados da oposição chamando-os pelos nomes para passar para fora a ideia de que são indisciplinados e fazem barulho na sala, enquanto não faz o mesmo com os da situação, que são poupados e protegidos. Retira a palavra aos deputados da oposição, enquanto se demonstra compreensivo e até complacente com os da maioria da sua cor política. O Presidente do Parlamento já teve casos com quase todos os deputados do grupo parlamentar do PSV, mas há alguns que elegeu desde cedo como alvo a bater, a começar pela Presidente do PSV, que, ao que tudo indica, está a obedecer a uma estratégia do seu partido para a destruição da sua imagem, para comprometer a concorrência política normal em democracia e para fragilizar a oposição democrática. Que isso seja uma estratégia do seu partido até pode ser normal, mas que o Presidente se deixe apanhar pelas teias desta estratégia é a todos os títulos condenável. Senhor Presidente,
Se faço isso é porque, com a sua atitude de ontem, o copo transbordou e todos os limites foram transpostos. Estamos aqui com esta declaração política para dizer basta de tentativas de humilhação política dos deputados do PCV, basta de abuso do poder, basta de tratar esta casa desta forma tão desrespeitosa e pouco responsável. Para além destas questões já assinaladas, Sr. Presidente, queríamos deixar aqui também registrado o nosso protesto da forma como Vossa Excelência abusa do uso da palavra, participando nos debates que não tem direito de participar. Pelo exposto, Sr. Presidente, queríamos afirmar aqui, de forma solene, que não tem sabido ser presidente imparcial e equidistante de todos os deputados e que, por este facto, deixou de merecer a confiança do grupo parlamentar do PCV. Assim, da nossa parte, Vossa Excelência se desobriga do cumprimento constitucional e passa a ser apenas mais um deputado da sua bancada ao serviço do MPD. Muito obrigado. Senhor deputado, o Sr. Presidente foi eleito com a bancada do PCV, sim, mas vai manter-se com a legitimidade que tem, com o apoio integral e sem qualquer reserva desta bancada. Que o senhor não tem mecanismos para o fazer tirar da mesa e vai contar com a imparcialidade dele, como sempre, com a integridade dele enquanto homem, como um homem educado, respeitador. O PCV ataca o Presidente da Assembleia Nacional porque quer estar acima do regimento da Assembleia Nacional, quer estar acima da Constituição da República, quer estar acima da mesa, acima deste Parlamento e não sujeito a regras. Este PCV da Janeiro Ofra Almada, aqui neste Parlamento, liderado pelo deputado Rui Semedo, é um PCV que a todo momento aposta na anarquia. A todo momento quer transformar esta casa parlamentar num espaço de batalha campal. É isso que os senhores pretendem. Mas quero vos dizer que retirada de confiança política nunca deve ser um problema. Não é um problema em si. Problema porque é um instrumento político até legítimo e só passa a ser problema quando é gratuita, inoportuna e tem motivações outras que ninguém compreende. Muito obrigado. Senhor Presidente, quem o liga? E o caminho de confiança do grupo parlamentar do MPD, de PCV, aliás. Está claro, para o governo é claro. O senhor Presidente da Assembleia Nacional tem sido um presidente imparcial na defesa do Parlamento. O senhor Presidente receba da parte do governo da República de Cabo Verde toda a solidariedade que estamos certos que continuará a pôr ao serviço de Cabo Verde. Muito obrigado.